nós vamos falar sobre os biometais no tratamento do câncer. Mas o que são biometais? Biometais são metais ou elementos metálicos que desempenham funções essenciais nos sistemas biológicos. Desse modo, podemos classificar os biometais como a interação entre metais e organismos vivos. O uso de biometais na terapia e no diagnóstico do câncer tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento de estratégias terapêuticas avançadas e na detecção precoce da doença. A cisplatina, que é um complexo da platina, tem sido um dos tratamentos mais antigos e eficazes em uma variedade de tipos de câncer. Sua capacidade de formar ligações covalentes com o DNA das células cancerosas interrompe a replicação e a transcrição, levando à inibição do crescimento do tumor. A carboplatina também é um complexo de platina e compartilha características semelhantes à cisplatina em termos de mecanismos de ação. No entanto, a carboplatina é considerada menos tóxica para os rins e possui um perfil de efeitos colaterais diferentes. Por outro lado, o complexo de cobre tem se destacado por sua afinidade por células cancerosas hipóxicas, encontradas em áreas de baixa concentração de oxigênio dentro de tumores sólidos. O complexo de cobre seletivamente acumula-se nessas áreas e interrompe o DNA das células hipóxicas, contribuindo para a redução do tumor. Bom, agora já vista a introdução, vamos falar sobre os biometais, né, e quais são os efeitos dele no tratamento dessa doença, né, que é o câncer. Bom, primeiramente, os biometais, eles são frequentemente explorados no tratamento do câncer em si, seja eles como agentes terapêuticos ou também como sistemas de liberação controlada dos medicamentos, né. A gente pode colocar um exemplo aqui, bem prático, que é o ouro, né? Ele é usado como agente em terapias de hipertermia. É uma palavra bem difícil, mas basicamente é para aquecer e destruir as células cancerosas, tá? Essa terapia. Além disso, as nanopartículas de prata e platina, elas têm sido estudadas por suas propriedades que são anticancerígenas. E vamos lá, o que é terapia de hipertermia? São nanopartículas, né? Geralmente de ouro, elas podem ser direcionadas para o tumor. Em seguida, irradiadas com luz ou calor. Isso induz a hipertermia. No caso, ela vai aquecer a célula cancerosa e vai danificá-la. Nesse estado, a terapia vai indo até que chega um momento que a célula cancerígena não vai conseguir suportar, né? Bom, na quimioterapia, os biometais, como a platina, eles são usados em formulações da quimioterapia, né? Como cisplatino, tá? Cisplatino, ele inibe a divisão celular e induz a morte da célula cancerosa, tá? A outra terapia que tem é magnética, né? Que são nanopartículas do ferro e elas são guiadas pelo magnetismo para o local onde o tumor está. E daí assim entrega os agentes que vão fazer a terapia e também, ou pode também induzir a apoptose celular, certo? E a liberação prolongada de medicamentos, que eu disse mais cedo, são as nanopartículas também desses biometais, elas servem como veículos para a entrega dos agentes terapêuticos diretamente no local do tumor. Ela melhora a eficácia e reduz os efeitos colaterais. E como diagnóstico, algumas nanopartículas elas têm propriedades que permitem a detecção precoce do câncer, ou seja, algumas nanopartículas elas têm a propriedade que faz com que elas deem o diagnóstico do câncer muito antes, tá? E exames de imagens, tá? Tem que ser um exame de imagens e daí contribui para um diagnóstico bem preciso. Passando aqui, eu vou falar alguns exemplos dessas, não são todos, mas são alguns exemplos bem práticos. O primeiro é a cisplatina, tá? Ela também é conhecida como cisplatino, tá? Não muda muito. Ela é um complexo de metal amplamente utilizado na quimioterapia, como eu disse. E, bom, ela é classificada como composto de coordenação. Ela é composta por um átomo central de platina e ela é ligado a moléculas circundantes que são chamadas de ligantes. Sua fórmula é platina com duas moléculas de NH3 e duas de cloro.
E, bom, o mecanismo de ação da cisplatina, ela envolve a formação de ligações covalentes com o DNA, então ela vai se ligar com... ligação covalente nada mais é do que compartilhamento, né? Como a gente fala, ela é uma ligação compartilhada de elétrons. Ela faz isso com o DNA das células cancerosas, interrompendo a estrutura da dupla hélice do DNA, né, que é aquela dupla hélice, e assim ela inibe a replicação e a transcrição. Mas, no entanto, a cisplatina é conhecida pelos seus efeitos colaterais, que incluem a nefrotoxicidade e a ototoxicidade. A carboplatina, no caso, ela é outro, né, composto importante, também um composto de platina, mais um composto de platina aí, usado na quimioterapia. A fórmula dela é também um átomo central ligado por duas moléculas de NH3 e depois por outra que daí vem a forma com carbono, que é C6H12N2O4. No caso, que daí dá o nome carboplatina. Bom, assim como a cisplatina, ela atua formando ligações covalentes para o DNA, né, das células cancerosas, levando também a inibição de replicação e da transcrição do DNA. E ela é considerada menos tóxica para os rins em comparação com a cisplatina, embora também ela possa causar efeitos colaterais, entendeu? Como mielossupressão, náusea e vômito. Então, é menos agressiva, porém ainda tem sua agressividade. E daí nós temos o composto com cobre ATSM, certo? Ele tem até um nome bem difícil de se dizer. Tem emergido como uma substância promissora na pesquisa da biomédica, tá nessa parte de tratamento de câncer. Basicamente, ele possui afinidade por células cancerosas, hipóxicas, né, que fala, que são encontradas em áreas de baixa concentração de oxigênio dentro dos tumores sólidos. Esse complexo de cobre forma ligações covalentes com o DNA das células hipóxicas, interrompendo também, como as de platina, a replicação e a transcrição do DNA, e também leva à morte seletiva das células hipóxicas. Além disso, ele tem um uso terapêutico, é usado na tomografia por emissão de pósitrons, e ele destaca regiões tumorais com baixa oxigenação. Daí ele fornece informações valiosas para o planejamento do câncer em si. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor como esses três tipos de biometais que nós estamos abordando têm desempenhado um papel muito significativo no avanço das terapias e também do diagnóstico do câncer. Começar pela cisplatina. Ele é um complexo de metal muito utilizado na quimioterapia do câncer. Então, como que funciona? O seu mecanismo de ação, ele envolve a formação de ligações covalentes com o DNA das células cancerosas, resultando na interrupção da replicação e transcrição do DNA. Essa ação, ela leva à morte das células cancerosas e também inibe o crescimento do tumor. Mas apesar da sua eficácia, a cisplatina ela é associada a efeitos colaterais muito significativos, incluindo a nefrotoxicidade e a ototoxicidade. A carboplatina, embora pertence à mesma família do composto de platina que a cisplatina, ela apresenta algumas diferenças em sua composição química e também no mecanismo de ação. Semelhante à cisplatina, a carboplatina ela também forma ligações covalentes com o DNA das células cancerosas, o que resulta em ligações cruzadas que inibem a reaplicação do DNA e levam à morte celular. No entanto, a carboplatina é considerada menos tóxica para o rins e possui um perfil de efeitos colaterais diferente da cisplatina, tornando uma opção valiosa no tratamento do câncer. O complexo de cobre emergiu como uma substância muito promissora na pesquisa biomédica, com notáveis propriedades terapêuticas e de diagnóstico no contexto do tratamento do câncer.